Olá, continuamos com o módulo 2 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, vamos começar o primeiro exercício do módulo 2, que diz respeito à criação dos formulários base da aplicação que vamos desenvolver durante todo esse treinamento. Será uma aplicação de marcação de consultas, tá? E vamos aplicar nesse exercício a nossa metodologia Maker Express, já explicada aqui nesse mesmo módulo, tá? Se você não lembra, volta um pouco nas aulas, que nós explicamos como é que funciona e como é que vamos utilizar isso durante todo o treinamento. Bom, então, os formulários base que vamos criar, ele gira em torno do formulário principal da aplicação, que é o formulário marcação de consulta. Então, nós vamos criar telas, protótipos, né? E vamos deixar que o Maker sugira e vamos transformar esses protótipos em tabelas do banco de dados, ok? Aquele modo em que nós podemos queimar a modelagem do banco, né? As telas é que vão gerar as estruturas do banco de dados. Então, vocês vão criar aí um formulário como este aqui, chamado marcação de consulta. Tá? Ele contém os campos médico, hospital, paciente, plano de saúde, data e hora. E, logicamente, eu preciso armazenar também um protocolo, que seria o código, né, dessa marcação de consulta, só que a gente já sabe que o próprio Maker, sempre quando vai sugerir criar uma tabela, ele sugere um ID, ali, um autoincremento. Então, vocês vão aproveitar essa sugestão e esse ID vai ser justamente o código único de cada consulta. Tá? Dá para perceber pela estrutura, né, que são 4 listas dinâmicas, um componente caixa de texto representando a data daquela marcação e um outro componente lista representando a hora. A única diferença aqui do que vocês já fizeram até o momento, né, do que a gente já fez até o momento nesse módulo 2, é o componente lista ali representando a hora. Porém, o lista, a configuração dele é exatamente da mesma forma que a configuração do componente opções, que nós fizemos lá no formulário de cliente, no cadastro de cliente, né, na aula de criando o primeiro formulário. Se você não viu, volta nessa aula e vê como é que a gente montou lá, no momento era a opção do sexo, né? Masculino e feminino. Então a montagem é da mesma forma. Vocês vão criar o componente lista, tá? Esse é o lista simples, o nome é apenas lista, que é esse componente aqui, ó, da paleta. O nome do componente vai ser hora e vocês vão cadastrar dentro desse componente as possibilidades de hora. Então eu coloquei aqui como um intervalo de 1 hora. Eu delimitei que na marcação de consulta desse nosso sistema, que vai ser um sistema de treinamento, né, um curso, nós limitamos que toda consulta ela tem ela tem uma duração mínima de 1 hora, ok? Foi um requisito que nós montamos aqui. Então eu coloquei uma listagem do período comercial, do período ativo do dia, colocando em intervalos de 1 hora. Então, listei das 8 às 18 horas os horários possíveis para marcar uma consulta. Ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aí para vocês. Vão montar o componente e vão determinar aí o conteúdo dessa forma como eu fiz aqui. Bom, e aí o que você tem que estar atento em relação à montagem, né, e na hora de salvar esses formulários. Primeiro, essas listas dinâmicas, no momento que você for criar o formulário de marcação de consulta, o cadastro do médico, o cadastro do hospital, o cadastro do paciente e do plano de saúde ainda não vão existir, ok? Então vocês vão começar por esse formulário mesmo. E dentro do formulário vocês vão utilizar aquilo que a gente já viu, né, na aula de produtos, né, pedidos. Criamos um formulário de pedido no segundo formulário que criamos nesse curso, e lá eu mostrei como você consegue, a partir de um formulário, né, ir montando outros subcadastros, né? Então, nesse exemplo, nesse exercício, vocês vão colocar, por exemplo, uma lista dinâmica de médico e dando duplo clique no próprio componente, lista dinâmica, vocês vão abrir um formulário para criar o cadastro do médico, ok? E agora eu vou mostrar os requisitos do cadastro do médico. Já vou mostrar isso aqui em execução para a gente já conseguir testar tudo isso aqui. Então, esses são os requisitos do marcação de consulta, que é o principal. Okay? Todos os campos são obrigatórios, como vocês estão vendo aqui. No cadastro médico que vocês vão criar também, como um subcadastro, eu preciso ter o nome do médico e a especialidade desse médico. Tá? O nome é uma caixa de texto e a especialidade ela é uma outra lista dinâmica, porque também é um subcadastro. Então você vai selecionar de acordo com as especialidades já cadastradas no ambiente. Então, eles vão clicar aqui para mostrar os requisitos do cadastro de especialidade. E o requisito é código da especialidade e nome. Né? Eu não mostrei o código aqui, se baseando naquela sugestão que o Maker sempre faz em relação ao ID, né, da tabela. Então, já aproveitei essa sugestão, coloquei só o nome, ele sugeriu criar o ID auto-incrementa, por isso não precisa aparecer aqui no formulário, né, apenas coloco o nome da especialidade que ele vai cadastrar. Okay? Então, vocês vão criar
nesse caso aqui, 2 subcadastros, do médico, que vai estar vinculado à marcação, e a especialidade, que vai estar vinculado ao médico, tá? Então, vão criar esse formulário, depois vão salvar esse formulário, e vocês terão a lista pronta, porque o próprio Maker vai criar a lista e montar a lista de médico. E aí a mesma estrutura para os outros componentes. O que muda é em relação aos requisitos, né? Que eu vou mostrar agora aqui, os requisitos de hospitais. Então, o hospital precisa ter o nome do hospital, a latitude e a longitude, tá? Todos os campos do tipo string, né? Letras ali mesmo, Tcharantevarek, tá? Depois, o paciente, e aí o cadastro do paciente é necessário ter o nome do paciente, a data de nascimento desse paciente, é necessário ter o CPF do paciente, é necessário ter o plano de saúde desse paciente, que também é um subcadastro, e o sexo, que pode ser masculino ou feminino, tá? Em plano de saúde, que também é um subcadastro, né? Vai precisar ter o código do plano e o nome do plano de saúde, a mesma coisa que a gente viu com especialidade, ok? Então, vocês vão criar isso, que vai montar esse formulário de plano de saúde, de paciente. O plano de saúde, né, é aquela mesma coisa que a gente viu na aula da grid de produtos, né, de pedidos que nós criamos, que é você reaproveitar, né, naquele exemplo nós reaproveitamos o formulário de cliente, aqui vocês vão reaproveitar o formulário de plano de saúde, porque quando chegou nesse momento, provavelmente vocês já criaram o cadastro do paciente, que engloba o cadastro de plano de saúde, necessário que ele exista. Então, quando criar o paciente, já terá que existir o cadastro do plano de saúde. Então, vocês já vão ter um formulário pronto para isso. Então, basta utilizar o gerenciador de objetos aqui, encontrar o formulário e trazer esse formulário como lista dinâmica para dentro do formulário de marcação de consulta. Depois, salvar e aí fazer todos os testes de cadastro, ok? Esse é o exercício 1, mão na massa.